O Produtor Quer Saber de hoje, vamos falar sobre as tendências do agronegócio mundial. Para falar sobre esse assunto, quem está com a gente hoje é o professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade da USP, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Marcos Fava Neves. Seja muito bem-vindo, bom dia. É um prazer estar aqui, a CNA, essa casa que é motivo de orgulho para todo mundo que defende e gosta da agricultura brasileira. Vamos abordar nesse primeiro bloco como estão as tendências, diante de um cenário internacional atual e quando ele se envolve com economia e política. Quais são as tendências do agronegócio mundial? O agronegócio mundial vai se beneficiar de um período de 10 anos de maior crescimento da economia. A economia agora de 16 a 26 deve crescer entre 3,3% e 3,5%, a economia mundial, contra uma média de 2,8%. Então isso vai gerar mais consumo, vai gerar mais necessidade de produção. Então esse é o lado, vamos dizer assim, positivo da década que entra. Outro ponto bastante positivo é que saiu um relatório agora da OCDE e da FAO, que são organismos que acompanham muito a questão da economia, da agricultura, e ele foi muito favorável para o Brasil. Assim, ele diz que nós vamos precisar produzir muito mais como agricultura mundial, mas que essa maior produção em boa parte do mundo ela tem chance de ser em torno de mais tecnologia na mesma área e que no Brasil precisa de entrar mais área em produção por conta da possibilidade de atender esse volume. Então o relatório até ele é bastante ambicioso, ele coloca que só em soja, em 10 anos o Brasil tem que agregar 11 milhões de hectares a mais. É mais até do que a projeção do Ministério da Agricultura. Então, isso tudo vem da onde? Vem do fato da população mundial estar crescendo, vem do fato de você ter melhor distribuição de renda, mudando do campo para a cidade, maior consumo de proteínas que requer a conversão e estresse de recursos produtivos em mercados muito populosos, como é o caso da Índia, da China. Então, isso tudo abre uma oportunidade muito grande para o Brasil nos próximos 10 anos, pelo menos repetir o que o Brasil fez nos últimos 20, 25 anos, onde o agricultor brasileiro, a agricultura trouxe essa revolução. Nós, em 2000, exportavam para a China 500 milhões de dólares, o ano passado 21 bilhões de dólares. Há 20 anos produzia 10 milhões de toneladas de soja, agora 90 milhões de toneladas de soja. Então, já logo a gente ultrapassa esse número mágico dos 100 milhões. Deve ultrapassar os Estados Unidos também, que eles mesmos estão dizendo isso. Então nós tivemos um período muito bom e o agro mundial sinaliza para um período muito favorável para o Brasil, que pode ser favorável ao produtor se nós tivermos custos de produção compatíveis com os preços mundiais. A mensagem do mercado mundial é o seguinte: vai ter muito mercado, mas vai ter o preço atual. Esse é o recado que nós temos. Deslocamento de preço, não vai ter aumento de preço? Não esperam aumentos de preço, a não ser que aconteça algum estresse nessas grandes regiões produtivas, como é o caso do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos e tal. Mas em isto não ocorrendo, a produção deve acompanhar o crescimento do consumo, e essa é a boa notícia, porque o consumo mundial de grãos ele cresce 25 a 30 milhões de toneladas por ano. Isso aí é quase, a cada 3 anos do crescimento mundial, vai a safra de soja brasileira inteirinha. Então, mas o relatório está dizendo, vai ser o preço atual. Em real é um bom preço ao produtor brasileiro. Então o fato do preço em dólar estar meio comprimido no geral dos produtos agrícolas, melhorou um pouco recentemente, mas em real não está, dá para a gente a expectativa que o Brasil pode conquistar mercado em cima de outras áreas do mundo também, que estão com menos incentivo para crescer do que o nosso com a situação atual. Como o senhor faria um mapa dessa situação, essa projeção para os próximos 10 anos, de quais os países que se destacam dentro deste relatório? O destaque do relatório praticamente é para o Brasil. Ele coloca lá América Latina e Caribe, mas quando você olha quem tem área disponível para o crescimento, o destaque do relatório praticamente é o Brasil. Deve se tornar quase que, entre aspas, uma brincadeira, um monopolista na venda de soja. Soja é um mercado excelente porque não tem muita barreira à compra nos países, os países precisam de soja.
Quando você vai para carne, para outros produtos, você já aumenta um pouco mais as barreiras existentes, porque eles querem produzir lá, né, para gerar renda lá, gerar emprego lá, mas no caso da soja é bastante aberto, né? O caso do milho também é muito interessante, porque o relatório diz que o Brasil vai ser o maior exportador mundial de milho em 2026, de uma participação quase nula, né, há 5, 6 anos. A segunda safra ela virou uma primeira praticamente, né? Além disso que você comentou, já é o maior exportador mundial de frango e vai crescer. Suíno vai crescer muito. E nós estamos também montando fábricas aqui no Brasil de etanol a partir do milho. Então o milho também é uma coisa interessante, porque está todo mundo dizendo que nós vamos crescer, exportar mais. Então vai precisar de um choque produtivo muito sério no milho também. Um estímulo diferente. Muito, muito. Então eu acho que o produtor brasileiro ele pode ficar tranquilo com a questão de mercado comprador, porque existe crescente e forte para os produtos brasileiros aos preços atuais que são bons. Agora temos que olhar o custo de produção, né? O relatório fala sobre mercados como o da China, por exemplo? A China é um país que tem uma população enorme, não tem condição de expandir mais a sua agricultura porque o solo está contaminado. A água na China não serve nem para fins agrícolas, né? Eles vão ter que passar por um processo caríssimo e grande de descontaminação, de mais produção ambiental limpa do que a situação atual. Ela pode ter incrementos de produtividade, mas em termos de área não tem mais jeito. Mas o que me preocupa muito, no bom sentido, nos próximos anos é a Índia. Porque a Índia é o país que mais vai crescer na próxima década. A Índia aumenta a sua população em 2 milhões de habitantes por mês e também não tem recursos para expandir a produção, a não ser de produtividade, né? Mas aí para mudar a estrutura agrária indiana e tal, eu acho muito difícil. Então, com a Índia entrando no mercado importador de comida também, somado à China, Indonésia, Nigéria, Bangladesh, Paquistão, outros países que são muito populosos e não têm recursos, nós temos um período positivo para a agricultura brasileira em termos de consumo. E com relação às barreiras sanitárias, essas barreiras podem ser, pelo menos, flexíveis? A tendência de quem precisa comprar é flexibilizar a barreira desde que isso não crie problema para eles, né? Ele não pode segurar a importação de um produto e trazer inflação no mercado interno porque não tem. Por outro lado, ele também não pode importar produto contaminado. Então o Brasil tem que ir muito mais para a questão das barreiras que são ligadas à sanidade, sustentabilidade, qualidade dos produtos do que barreiras tarifárias e comerciais, porque a tendência dessas daí, para quem precisa de produto, é reduzir para não onerar a sua população em relação ao preço daquilo que vai ser importado, né? Mercados que protegem muito e que são produtores, esses não vão diminuir as barreiras, mas o Brasil tem que olhar para esse imenso mundo emergente que depende dos nossos produtos e que nós temos grande chance de abastecê-los, né? Professor Marcos Fava Neves, vamos fazer um pequeno intervalo e depois acho que é interessante a gente abordar a situação do Brasil dentro dessa tendência mundial e como nós estamos preparados. É um instante só, nós voltamos já.